Olá, alunos do primeiro ano B do anexo da Escola Arnaldo Maroja. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de inglês, nossa primeira semana de estudos. Estamos iniciando o nosso ano letivo, né? Ontem tivemos aí um encontro online com alguns de vocês, demos as boas-vindas. Para aqueles que não puderam estar presentes, então, sejam bem-vindos. Professor Rodrigo, quem vos fala. Hoje, terça-feira, dia 9 de março, teremos aula de inglês. Lembrando que eu sou professor de língua portuguesa, de língua espanhola, de língua inglesa e também de artes. Certo, pessoal? Então, na aula de hoje eu queria falar um pouco sobre a importância do inglês na atualidade, né, no mundo contemporâneo, mundo este em que vivemos, e introduzir o nosso conteúdo com dois assuntos bem fáceis, que vocês certamente já viram e que vamos apenas revisar aqui, que são os números, alguns números em inglês, e também o som das letras do alfabeto em inglês, certo? Então, eu vou aqui deixar também alguns vídeos que servirão de apoio para vocês. Então, se restar alguma dúvida em relação ao conteúdo, aquilo que eu estou explicando aqui, você pode consultar os vídeos e enviar as suas dúvidas. Lembrando que nesse período da noite eu fico online à disposição de vocês, tá certo? Qualquer dúvida vocês podem encaminhar e eu vou tentar responder a vocês. Então, pessoal, primeiramente falando sobre o inglês. Por que você já deve ter se perguntado por que o inglês ele está presente no nosso currículo? Por que você estuda o inglês na escola desde o sexto ano, né? Pelo menos, por que você estuda essa língua? Primeiro porque o inglês é considerada hoje uma língua de alcance mundial, né? É a língua da comunicação internacional. O inglês assume esse status de língua internacional, digamos assim, devido à influência americana no mundo. Então os Estados Unidos, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, surgem como uma grande potência bélica, né? Uma potência militar, uma potência econômica, uma potência cultural, e acaba influenciando então a cultura de outros países. Então, junto com toda essa força americana, essa força econômica, cultural, militar, eles levam então a influência da sua língua sobre as outras culturas. Esse é um fenômeno que já aconteceu com outras línguas no passado. Por exemplo, se voltarmos na história, veremos que o latim, a língua que deu origem à nossa língua, a língua portuguesa, é uma língua originária do latim, é uma língua neolatina. O latim já ocupou essa posição de língua de influência muito grande num passado em que o Império Romano ocupava grande parte do que era conhecido, do mundo conhecido até então. Então, falar latim, escrever e ler em latim era um símbolo de status, de poder. Essa posição também de língua da comunicação internacional já foi ocupada pelo francês e hoje é o inglês quem ocupa essa posição de destaque. Então você vai ter inglês sendo estudado em todas as partes do mundo, né? E pessoas interessadas no inglês pelos benefícios que isso pode trazer. Então, quando se pensa aí no mercado de trabalho, né? Promover um currículo, mostrar que tem um conhecimento a mais, as pessoas costumam investir no inglês. Se você pensar em viagens internacionais, na economia, né, nos grandes eventos do mundo, no conhecimento que o inglês traz da internet, da tecnologia, então tudo isso faz com que o inglês ocupe hoje esse lugar de destaque de língua da comunicação global. Bem, pessoal, então depois dessa introdução e de falar um pouco sobre a importância do inglês, vamos começar o nosso conteúdo, né, propriamente dito. No primeiro ano eu costumo começar com o básico, né, revisando assuntos que você já viu aí no ensino fundamental. E o primeiro deles é o alfabeto. Então vamos aí pronunciar as letras do alfabeto
Tem aqui um parágrafo em inglês que eu estou traduzindo também. Diz assim: Let's remember how to pronounce the letters of the alphabet in English. Quer dizer isso. Vamos lembrar, let's remember how to pronounce, como pronunciar as letras, the letters of the alphabet, do alfabeto em inglês. Então nós temos aí a letra A, pronunciada como A, B, B, C, C, D, D. Se você quiser repetir com o professor, fique à vontade. E depois você vai ter a oportunidade também de voltar ao vídeo e de acessar também o link que eu estou deixando aqui, tá certo? Então vamos lá. A, B, C, D. Depois nós temos E, F, G, H. I, por isso que é I am em inglês, é esse I aí, tá vendo? J, K, L. M, N, O, P. Q, R, S, T. U, V, W, X. Y, Z. Então, se você achou rápido, você pode voltar ao vídeo ou você pode acessar aqui o link da aula que eu estou deixando, onde a professora ela explica aí com maiores detalhes como se dá a pronúncia de cada letra no inglês e que como uma única letra ela pode apresentar também mais de uma pronúncia, mais de um som. O som básico, a pronúncia básica é essa que eu mostrei aqui com vocês, tá certo? Então, se você achar necessário, repita, volte o vídeo, acesse o link para fixar bem esse conteúdo, tá certo? Isso aqui é básico, a gente costuma sempre começar por aqui. E um outro assunto que vocês também já viram e que vamos aqui lembrar são os números em inglês. Então eu começo aqui relembrando os números de 0 a 100. Pelo menos de 0 a 100. Você já viu certamente no ensino fundamental os números, então vamos lembrar aqui. Now let's remember some numbers in English. Traduzindo isso, agora vamos lembrar alguns números em inglês. Então, do 0 ao 9, você deve lembrar bem, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí do 10 ao 19, 10, 11, 12. A partir do 13, a partir do 13 ao 19, todos vão ter esse final teen aí. 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19. Aí, a partir do 19, né, a partir do 20, os números eles começam a se repetir, porque o que você precisa saber é apenas a pronúncia agora do decimal. 20, 20 é 20, 30, 30 é 30. Então, se você quer saber quanto é 32, 32. Se você quer saber quanto é 29, 29. Se você quer saber quanto é 55, 55. 66, 66. 78, 78. 81, 81. 94, 94. Então aqui, a partir do 20, você precisa saber apenas dos decimais, né? 20, 30, 40, 50, 60, porque aí os números começam a se repetir. Então repitam aqui comigo. O 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70, 80, 80, 90, 90. Então, eu posso perguntar, me diga aí qual é o número 83 em inglês. Então, você lembra do 80, que é 80, do 3, que é 3. 83, 83. 100, 100, ou simplesmente 100. Você pode ver o 100 aí aparecendo como 100 ou simplesmente 100.
Então, uma centena, né? 100. Se fosse 200, 200. 300, 300. Então é só aumentar aí o número de centenas. Os números é basicamente isso aqui. Até o 100 é você lembrar do final teen, do 13 ao 19. A partir do 20, você lembrar aí dos decimais, né? 20, 30, 40, 50, 60, e os números começam a se repetir até chegar em uma centena, 100, 100. Estou deixando aqui também um link em que o professor ele explica os números, dá maiores detalhes aí, algumas técnicas para você lembrar os números de 0 a 100. Então, pessoal, inicialmente é esse o conteúdo da primeira aula de inglês no primeiro ano, tá certo? Primeiro, vamos relembrar aqui, falar um pouco da importância do inglês no mundo atual, o inglês como língua da comunicação global, né? Depois, lembrar a pronúncia das letras. Isso é importante porque vai ajudar muito na questão da pronunciação depois, pronunciation, das letras do alfabeto. E depois, lembramos alguns números aí, de 0 a 100. Qualquer dúvida, vocês podem então me perguntar. Eu estou online, tá certo? Nesse período da noite, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou mesmo no privado depois, assim que eu puder, eu respondo a qualquer dúvida. Nessa aula de hoje eu não estou deixando atividade, certo? Você não vai precisar responder a atividade. Apenas assistir aos vídeos aqui indicados e se tiver alguma dúvida em relação à pronúncia, dos números ou do alfabeto, encaminhar no privado. Tá certo, pessoal? Tenham todos uma boa noite e até a próxima aula.